Olá, eu sou Jaque Richter, eu sou mestre em ensino de ciências exatas, professora de educação especial, atuando em sala de recursos multifuncionais e estou aqui numa série de vídeos. E se você por acaso perdeu algum vídeo anterior, deixa o card bonitinho, você consegue acessar os vídeos anteriores aí. Estou hoje na parte 6 do nortear. Estou lendo na íntegra e comentando a partir do meu ponto de vista, né, da minha expertise aí de vivência enquanto professora, sobre este documento orientador para o atendimento ao público-alvo da educação especial, em específico aos estudantes com transtorno do espectro autista. E hoje vem a parte que eu mais esperei para ler. Compartilhando tela para a gente poder ver juntos aqui. Dentro do capítulo 4, no subitem 4.3, vem provavelmente uma das partes que eu estava mais ansiosa para ler, discutir, pensar, que é a parte da documentação. E eu, enquanto professor de educação especial, me desacomodo muito. E, assim, tenho minhas brigas enquanto pesquisadora a respeito dos nomes e dos documentos oficiais. Então, fico muito feliz em poder ler essa parte aqui, por mais que o texto não seja condizente com o que eu faço, né? Eu vou ter que rever minha prática, mas eu sou do tipo que eu prefiro o dito bem dito do que o não dito. Então, vamos lá. 4.3. Sobre o plano de atendimento educacional especializado. PAE, como já mencionado, o atendimento educacional especializado, o AEE, é fator de promoção da igualdade de oportunidades entre os estudantes. As diretrizes para sua implementação podem ser visualizadas na Lei 13.146 de 2015, no Decreto 7.611 de 2011 né, ainda na Resolução número 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação. Assim, os objetivos do atendimento educacional especializado estão devidamente descritos no artigo 3º do Decreto número 7.611 de 2011. Artigo 3º. São objetivos do atendimento educacional especializado. Primeiro, promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes. Inciso segundo, garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Inciso terceiro, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem e, assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Para o alcance desses objetivos, a elaboração do plano do atendimento educacional especializado, PAE, é fundamental. E encontra-se prevista na Lei número 13.146 de 2015. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar planejamento de estudo caso, de elaboração do plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos, serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Na mesma linha, a Resolução número 4 de 2009 dispõe, artigo 10, o projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do atendimento educacional especializado, promovendo na sua organização sala de recursos multifuncionais, que é espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade de equipamentos específicos. Matrícula no AE dos alunos do ensino regular, matrícula. Então, o projeto político-pedagógico tem que prever cronograma de atendimento. O projeto político-pedagógico tem que prever. E o plano do AEE. Identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. O plano de AEE tem identificação das necessidades educacionais específicas,
definição dos recursos e as atividades a serem desenvolvidas. Tá? Professores para o exercício da docência, o projeto político-pedagógico. Outros profissionais de educação, o projeto político-pedagógico tem que trazer tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, guia, intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Isso aqui a gente vai entrar depois, tá? Mas, faz um asterisco aqui. Bora lá. Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento, da pesquisa, do acesso, recursos, serviços e equipamentos. Que outros, entre outros que maximizem o AE. É importante uma compreensão unificada entre o artigo 28 da LBI, em conjunto com o artigo 10 da Resolução número 4, que apresentam os elementos essenciais do plano do atendimento educacional especializado, que deverá estar previsto no projeto político-pedagógico e que prescrevem a identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários das atividades a serem desenvolvidas no âmbito das salas de recursos multifuncionais e preferencialmente no contraturno. Como estrutura, podemos mencionar a proposta elaborada por Santos, de 2021, que se alinha com as previsões legais. Assim, o PAE deve iniciar com os dados de identificação do aluno com transtorno do espectro autista, além da etapa da educação no qual ele está inserido. Em seguida, podem ser descritos os objetivos gerais, que enfocam a garantia dos recursos pedagógicos de acessibilidade como condição indispensável ao pleno acesso, permanência, participação e aprendizagem. Já nos objetivos específicos, é possível contemplar as interfaces, parcerias e medidas adotadas para eliminar as barreiras identificadas no ambiente escolar ou familiar. Além disso, no campo da organização do atendimento educacional especializado, é necessário mencionar a localidade. Por quê? Se será ofertado em sala de recursos multifuncionais ou no centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou ainda numa instituição comunitária, confessionária ou filantrópica sem fins lucrativos, a frequência, quantas vezes por semana, o tempo do atendimento, duração em minutos e também os participantes envolvidos no atendimento, além do estudante. Porque às vezes a gente atende individualmente, outras vezes são grupos, né? Podendo incluir equipe multiprofissional, professor da sala comum, acompanhante especializado, coordenação pedagógica e a família, ou cuidadores que necessitam de orientações e suporte para que possam também auxiliar o estudante nas suas tarefas educacionais em casa. Eu comentava, né, na parte 5, sobre a dificuldade que muitas vezes nós, escola, temos de conseguir ter a família e os cuidadores ali para a gente poder ter informações mínimas, né? O que dirá conseguir trabalhar com eles? Vamos lá, é um documento orientador e é um sonho, né? Também se faz necessário mencionar quais as atividades que serão desenvolvidas pelo atendimento educacional especializado. Eu amo quando eles trazem exemplo. Gente, eu amo isso. Por exemplo, os recursos pedagógicos de acessibilidade para favorecer a participação do estudante com deficiência em todas as atividades inerentes à etapa da educação básica que se encontra. É um exemplo. É um exemplo, tá? Mas poderia ter mais ainda. Esse parágrafo ficou pequeno, podia ter mais. É relevante também destacar os materiais, recursos, materiais, equipamentos a serem confeccionados ou disponibilizados, adquiridos para a promoção de acessibilidade, tanto no ambiente escolar quanto domiciliar. E a interface do professor do AEE com profissionais ou com professores de classes comuns, de educação básica. Aqui é complicado. Eu vou ter que estudar esse Santos 2021 para ver o que ele planejou para mim remodelar o meu, né? Por fim, há 2 pontos que finalizam a proposta de PAE e abraçam as garantias legais que possibilitam um instrumento que possa promover, de fato, uma educação inclusiva. Letra A. A análise das parcerias,
com foco na articulação intersetorial necessária para o atendimento do estudante, nas áreas de saúde, de transporte, de assistência social, de produção de materiais, de formação continuada, dentre outros. Que sonho, né? B, a avaliação processual. Aqui vem o dodói, que consiste na observação e registro realizados pelo professor do AE sobre as atividades envolvidas, dificuldades enfrentadas, avanços alcançados, visando rever e aprimorar o plano de AE quando necessário. Essa avaliação processual, muitas vezes a gente faz como parecer descritivo, né? A gente não coloca necessariamente ali no plano a questão. E, claro, aqui vem muito desse conceito de aba, de ter ficha de registro, né? E na sala de recursos não é muito comum ter a ficha de registro, assim, do processo. Pelo menos eu, na minha rede, eu não conheço nenhuma colega que use. Mas talvez seja o momento de mudar. Talvez o nortear veio aí para a gente evoluir um pouquinho, né? E agora, tá, vamos só explicar uma coisa, só para a gente se entender aqui. No subcapítulo 4.3, sobre o Plano do Atendimento Educacional Especializado, PAE, o PAE é da sala de recursos, tá? O PAE é o documento da sala de recursos, que o professor da sala de recursos precisa fazer, juntamente com toda a equipe, enfim, mas este é o documento da sala de recursos, que o professor da sala de recursos tem que ter, onde ele vai descrever, então, bonitinho, todos esses aspectos aqui, né, acerca do estudante. Perfeito? Agora, a gente vem para o PEI. E o PEI não é só da sala de recursos, tá? Sobre o Plano Educacional Individualizado. PEI. Bora lá para o PEI, então. O Plano Educacional Individualizado, PEI, é um documento que descreve todas as estratégias e recursos mobilizados pela unidade de ensino para promover a equidade de aprendizagem para com as pessoas com transtorno do espectro autista. Sua previsão enquanto instrumento de inclusão encontra fundamento na garantia de adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência, à participação, à aprendizagem em instituições de ensino, conforme o artigo 28 da Lei 13.146, certo? Além disso, o parecer elaborado pelo Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, prevê o plano de educação individualizado como instrumento para efetivar as adaptações razoáveis enquanto direito das pessoas com deficiência. Como eu comentei nos vídeos anteriores, eu não li esse parecer, esse comentário geral ainda, tá? Vou ter que catar ele, vou ter que procurar, porque eu fiquei muito curiosa. Para o parágrafo 2 do artigo 24 ser implementado, o apoio personalizado, contínuo e adequado seja fornecido diretamente. O comitê enfatiza a necessidade de providenciar planos de educação individualizados que possam identificar as adaptações razoáveis e o apoio específico necessário para o estudante individualmente, incluindo apoios de tecnologia assistiva, materiais de aprendizagem específicos em formatos alternativos e acessíveis, modos e meios de comunicação e auxílio e assistência na comunicação e tecnologia de informação. O suporte também pode ser ofertado através de um assistente de aprendizagem qualificado, compartilhado ou individual. O compartilhamento de assistente de aprendizagem está aqui, neste parecer da ONU, dependendo das necessidades do estudante. Os planos de educação individualizados devem abordar a transição de estudantes de contextos segregados para ambientes inclusivos e entre níveis diferentes de educação. A eficácia desses planos deve ser monitorada e avaliada regularmente com o envolvimento direto do estudante em questão.
O tipo de providências deve ser determinado em colaboração com o estudante, em conjunto, quando apropriado, com os pais ou cuidadores ou terceiros. O estudante deve ter acesso a mecanismo de recurso se o suporte não estiver disponível ou for inadequado. O estudante fazer parte do projeto dele, importante. Vamos lá. No que concerne a pessoas com TEA, o PEI deve ser escrito, então, para implementar práticas baseadas em evidências de qualquer natureza teórica ou conceitual, dentre todo o universo da literatura científica, escolhida livremente pela equipe escolar, em atendimento ao preceito da liberdade pedagógica, mas sua estrutura formal deve conter necessariamente. Entenderam? Vou ler de novo. Vamos ver se vocês entenderam o mesmo que eu entendi. No que concerne a pessoas com TEA, o PEI deve ser escrito para implementar práticas baseadas em evidências. O PEI precisa implementar práticas baseadas em evidências, de qualquer natureza teórica ou conceitual, dentro de todo o universo da literatura científica, escolhida livremente pela equipe escolar, porque isso atende à liberdade pedagógica, né? Mas a estrutura formal deve conter identificação do estudante, avaliação do estudante com um protocolo cientificamente validado. Os programas de ensino do estudante, acompanhados das folhas de registro, protocolo de conduta da escola em relação ao estudante, diretrizes de apoio para a adaptação de atividades e avaliações, os recursos necessários para a implementação. Deixa eu tomar uma água, eu vou explicar. O nortear está dizendo que, tá? O PAE é o documento do professor da sala de recursos. No documento do professor da sala de recursos, tá? Depois lá embaixo fala melhor, tá? Mas no documento do professor da sala de recursos, não tem instrumento validado cientificamente, não tem folha de registro, tem aqui, né, a continuidade da avaliação processual. Ok? Mas no PEI, tem. No PEI tem. No PEI, do estudante com autismo, deve ter identificação do estudante, avaliação do estudante com um protocolo cientificamente validado. Quem faz essa avaliação? Quem usou? Quem aplicou? Quem registrou esse protocolo cientificamente validado? Os programas de ensino. Peraí. Programa de ensino. Vamos lá. Colega professor da rede pública, alguma vez, tá? Tu escreveu um programa de ensino no teu estudante com autismo? Com folha de registro? Isso é clínica, gente. Na clínica se faz de forma muito comum, muito tranquila. A TO faz, psico faz, aba. Mas no ensino regular, eu não vi, não. Eu ainda não vi um programa de ensino específico para um estudante com autismo, que tenha folha de registro. Protocolo de conduta. Lembra que lá em cima a gente discutiu o protocolo de conduta? Tá aqui. Diretrizes de apoio para adaptação de atividades. E recursos necessários para a implementação. Aí eu brinco assim, né? Que eu preciso assumir meu concurso de novo, começar tudo do zero. Não, do zero não. A identificação do estudante eu tenho. Eu coloco a descrição da avaliação. Eu não chamo de PEI, né? Aqui no... Eu estava chamando de PAC, Plano de Adaptação Curricular, que eu construía junto com os professores. E eu
colocava um textinho descrito, assim, dos principais aspectos de avaliação, mas era um texto curto e sucinto, e eu não colocava protocolo cientificamente validado, porque ninguém da minha rede pagou o protocolo cientificamente validado para mim. Programa de ensino. Nós colocávamos pegávamos a BNCC, as habilidades que iam ser desenvolvidas, e como nós reescrevíamos ela alterando, né, para não cobrar tudo aquilo dele. Recursos, sim. Eu colocava os recursos necessários. O tipo de adaptação, né? Mas não protocolo de conduta. No primeiro ano escolar do estudante com transtorno do espectro autista, em uma unidade escolar, o PEI deve ser elaborado em no máximo 30 dias. Gente, eu fui maio, teve PEI que eu terminei em junho, após o começo das aulas. E no caso de continuidade em uma mesma escola, recomenda-se que seja elaborado ao final do ano anterior, após o período das avaliações finais, para aplicação desde o início do ano seguinte. Isso aqui, a gente precisa se apropriar enquanto escola, tá? Porque eu não faço assim. E se for deliberativo, se é só orientação, a gente, enquanto rede, pode pensar, né? Mas se transformar em documento orientador, nós vamos ter que rever nossa prática. E eu não acho que o documento está errado, entende? Eu acho que a nossa prática é muito lenta. A burocracia do papel é muito lenta. Mas eu estou me perguntando como no final do ano, fazendo parecer descritivo e fechando caderno de chamada, encerrando o ano letivo, eu vou ter tempo de rever PEI. A elaboração do PEI deverá considerar as habilidades, potencialidades e necessidades do estudante. A gente descreve, aqui a gente costuma colocar as habilidades, potencialidades e necessidades, para que tenham maiores chances de êxito e efetividade nas estratégias e recursos a serem utilizados. Além disso, o PEI deve ser dinâmico, flexível e acessível, considerando as condições e estágio de desenvolvimento do estudante. Por quê? Porque às vezes ele muda durante o ano, né? Para o alcance dos objetivos propostos, as estratégias do PEI devem se basear nos interesses dos estudantes. Aqui é o ponto. Entende? As estratégias devem se basear nos interesses dos estudantes. Quando eu estou falando de educação infantil, é fácil, né? Identificar o interesse do estudante. 2, organizar as atividades a partir desse foco de interesse. Agora, quando eu pego o fundamental, já fica um pouco mais difícil. Pelo material didático que vem para a rede, pela quantidade de alunos em turma, pela carga horária de trabalho dos professores, né? E muitas vezes porque o foco dos estudantes com autismo vai mudando. Nos anos finais, complica mais ainda, né? Porque normalmente o foco do estudante adolescente não é necessariamente um foco que combine com o contexto escolar. E aí fica difícil. No sentido de ambiente educacional, a gente partir do foco deles. É um desafio. Quando o interesse é dinossauro, tá tudo certo. Mas quando o interesse é armas, jogos violentos, palavrões, fica um pouco mais difícil, né? Muitas vezes, o aluno com transtorno do espectro autista não demonstra motivação pelo contexto ou atividades propostas. Bom, não é só o autista que não demonstra interesse. Hoje, a bem da verdade, a maior parte dos adolescentes não demonstra interesse. A maior parte dos estudantes, porque eu vi estudante dos anos iniciais que não tem interesse pelas atividades propostas. O que não significa que o interesse não exista. É necessário estabelecer canal de comunicação.
a partir das observações na dinâmica dos estudantes e realizar processos de avaliação de preferências. Esse processo de avaliação de preferências está bem estabelecido na literatura científica, eu concordo, para conhecer essas modificações, essas motivações. Mas é algo muito utilizado no contexto clínico. A avaliação de preferências é feita no contexto de aba, é feita no contexto clínico. E aí é o ponto onde eu me pergunto até que ponto nós, enquanto escola, conseguiremos organizar isso. Entende? Pela viabilidade de aplicação e pela pessoa que vai aplicar. O PEI é valiosa ferramenta de trabalho para a equipe técnico-docente, como indicação de percursos viáveis, previamente selecionados, considerando que deve ser trabalhado a partir de algumas recomendações. No início do processo de elaboração, o PEI, seria do PEI, né? A equipe escolar deve criar e consolidar um checklist de responsabilidades, com datas a serem cumpridas, divididas entre os muitos participantes da comunidade escolar, incluindo a necessária participação de um responsável, que deve ser comunicado formalmente desse processo. Começa o ponto onde é um desafio para as escolas, né? Via de regra, na escola pública, posso estar louca, posso estar plenamente louca, tá? Mas é muito comum, no início do ano letivo, o quadro de professores não estar completo. Em função de transferência, em função de nomeação, né? Então, normalmente, início de ano está faltando professor. É época de matrícula, é época de adaptação escolar para os menores, então a gestão acaba tendo que se dividir para ajudar na adaptação, muitas vezes. O professor sozinho, nos anos iniciais, ele ainda na educação infantil não dá conta sozinho. Checklist de responsabilidades, ele quer que seja feito no primeiro mês de aula. Organização, talvez. O PEI deve, então, definir habilidades-alvo. Dentre as habilidades de aprendiz, desenvolvimentais e acadêmicas. O que é cada uma delas está no capítulo 4, né? Acho que no capítulo 3, no capítulo 4. Um dos vídeos anteriores tem essa parte aqui, tá? Descritas de maneira mensurável. Mensurar. Entende? Mensurar é o dar a quantidade, algo que possa ser aferido. Não é desenvolver, não é um verbo aberto, assim, algo que eu possa quantificar, tá? Com o desempenho mínimo a ser alcançado a curto prazo. Eu tenho o mínimo que ele vai conseguir fazer naquele prazo. O documento deve conter o objetivo mínimo de cada habilidade-alvo e um conjunto de programas de ensino para alcançá-los. Gente, isso é aba. Isso é aba, e isso é o que é feito no contexto clínico. E aí, talvez eu seja muito pouco familiarizada com o contexto clínico, tá? Mas eu estou me perguntando como é que o professor de ensino regular vai dar conta desse programa de ensino quantificável, com objetivos mínimos. Entende? Mas eu amei esse quadro. Eu amei. Quadro comparativo do PAE e do PEI. Nomenclatura, plano de atendimento educacional especializado, plano educacional individualizado. Público-alvo, educação especial, né? O público-alvo da educação especial, estudantes com transtorno do espectro autista. A mesma coisa. Então, os dois aqui estão descritos para os dois, né? Componentes. No PAE, a gente tem duas normas técnicas que definem o que tem que ter nele, né? A gente tem o artigo 10 e a resolução 4 de 2009 e... Ah, ele botou lá embaixo depois as outras. Mas, vamos lá. Conforme, né, o artigo 10 da resolução. Identificação das necessidades educacionais, definição dos recursos, atividades a serem desenvolvidas, e sugere-se ainda
dados de identificação, objetivos gerais, objetivos específicos, localidade, frequência, participantes envolvidos no atendimento, atividades a serem desenvolvidas, materiais, interface com o professor do AE, análise de parcerias e avaliação processual e registro. Já no PEI, se fala identificação do estudante, avaliação do estudante com um protocolo cientificamente validado, programas de ensino do estudante acompanhados das folhas de registro, protocolo de conduta da escola em relação ao estudante, diretrizes de apoio para adaptação de atividades e os recursos necessários para sua implementação. Depois dos componentes, responsável pela elaboração. Professor do atendimento educacional especializado faz o PAE num trabalho colaborativo. Professor da E, professor da sala de aula comum, acompanhante especializado, equipe multidisciplinar, família do estudante e o estudante, né? Já no PEI, é um trabalho colaborativo envolvendo professor da E, professor da sala comum, acompanhante especializado, equipe multiprofissional, família e estudante, tá? Aqui é um trabalho colaborativo. Aqui, parte, é o meu documentinho, tá? Local de implementação. O PAE é na sala multifuncional, né? Ou no centro de atendimento. Já o PEI é em todo o espaço escolar. Base jurídica, tá aqui bonitinho, a base jurídica dos dois, tá? Sim. Mas vamos lá. Sobre os programas de ensino, adaptação de avaliação e atividades. Antes de eu começar aqui, tá? Acho que a gente ainda precisa ter mais informações a respeito aqui, principalmente porque o PEI, nessa descrição aqui, se aproximou muito no contexto clínico. Muitas informações, há muitas colocações aqui que advêm, talvez até da equipe de trabalho que escreveu, ou né, desse contexto mais clínico. E na escola, ele requer um desafio muito grande. Se for uma normativa, se depois virar decreto, orientação, documento, enfim, a escola vai ter que repensar a sua conduta, e aí eu acho que os documentos têm que deixar um pouquinho mais claro quem faz o quê, né? Porque quando eu falo de protocolo cientificamente validado, eu preciso pensar no SATEP, eu preciso pensar em quem pode aplicar, sabe? Quando eu falo em folha de registro, quem vai fazer esse registro? Quem vai registrar? Quantas vezes o aluno conseguiu contar até 10? O tipo de tentativa também vai entrar? O tipo de reforço? É a aba, entende? Isso aqui é a aba. Só que a educação pública não conhece a aba no sentido de poder ser aplicado lá, de espaço, tempo e pessoal para. E eu entendo as famílias quando elas pleiteiam esse tipo de documento aqui. E acho importante essa luta. Eu concordo que a aba é uma forma de atendimento, é cientificamente validado. Porém, no ensino público, eu não sei se nós temos hoje pessoal capacitado para, em primeiro lugar, e segundo lugar, se nós temos quantidade de pessoas para. E eu não acho que sobrecarregar o professor do ensino regular com fichas de registro, mais burocracia, no sentido assim, vai fazer com que ele realmente diminua barreiras. Eu não sei se o programa não vai ser muitas vezes uma barreira a mais. Atitudinal, entende? Porque quanto mais papel eu dou para um professor preencher, mais burocrático fica o trabalho dele e muitas vezes menos didático ele se torna. Enfim. Enfim. E essas folhas de registro, né, para quem não conhece a aba, para quem
não vivencia esse contexto clínico, elas são registradas na hora, tá? Não adianta registrar depois. É feito na hora ali, porque tem que ter o tempo. Então, eu não sei como um professor do ensino regular, com 30, 35 crianças em sala de aula, vai conseguir fazer isso. Porque nem todo estudante com autismo tem profissional de apoio. E nem todo profissional de apoio é um profissional de apoio qualificado. Entende? Não sei. Fico no não sei. Mas eu gostei de ver a legislação, gostei do quadro, gostei que estamos falando sobre documentos legais, documentos oficiais, documentos obrigatórios, que apareciam nos documentos sem definição. Documentos, eu digo, apareciam nas leis, nos decretos, nas orientações e nas normas, e só aparecia lá. Mas tá, o que, onde, como, por quê, de que forma, quem faz? Minha pergunta sempre é, né? Tá, e quem faz? 4.5, sobre os programas de ensino, adaptação de avaliação e atividades. Ui, vamos lá, as dores continuam. O programa de ensino deve descrever como ele será implementado, em que oportunidades e com que frequência ou temporalidade, assim como os materiais utilizados no processo de implementação. Além disso, no processo de implementação dos procedimentos de ensino com pessoas com autismo, é natural que tenhamos dificuldades, sobretudo nas interações iniciais com o estudante. Por isso, é imprescindível que cada um destes programas descreva o sistema de ajuda. Sistema de ajuda ao aluno nas tarefas de ensino, tais como ajuda física completa, ajuda física parcial, gestual, verbal, ecoica, intraverbal, oral motora, entre outros, que podem apoiar o estudante. Para quem não entendeu nada do que eu li agora, eu sugiro pesquisar ABA, tá? ABA fala exatamente disso. Análise do comportamento. É igualmente importante prever a forma e critérios de retirada gradual e progressiva de cada tipo de ajuda. Se chama de esvanecimento, até que ocorra a aprendizagem independente da habilidade-alvo, de acordo com critérios de desempenho mínimo estabelecidos, sempre baseados nas características, interesses e necessidades dos estudantes com autismo. Os programas também devem conter os elementos-alvos, utilizados no processo de implementação para atingir o desempenho mínimo definido. Em um ensino de imitação, por exemplo, vamos lá, eu gosto dos exemplinhos, né? Que daí a gente sai da seara da imaginação e a gente vem para o exemplo. Então, vamos pensar, tá? Um programa de ensino de imitação. Os alvos seriam quais movimentos serão utilizados como modelo a ser imitado. Para o ensino de identidade, é importante especificar os conjuntos de figuras que serão pareados. Professor de ensino regular, já pensou? Um programa de ensino de imitação, tá? Em que teu objetivo, teu alvo, é a imitação de movimentos. Tu vai fazer um movimento para ser imitado. É comum também que os profissionais, qual profissionais? Quais profissionais? Eu queria saber quais. Tenham diferentes avaliações e, portanto, perspectivas sobre as mudanças ou continuidades no processo de ensino, assim como também pode ocorrer a falta de comunicação entre escola e família, motivos pelos quais faz-se imprescindível que os programas de ensino devam conter uma folha de registros em que fiquem identificadas todas as tentativas de ensino de habilidade. Percebe? É comum também que os profissionais tenham diferentes avaliações. Um avaliou positivo, o outro avaliou negativo, um diz que deu, o outro diz que não deu. Mas aqui, eu pergunto de novo, quais profissionais? Da clínica, né? Da clínica. Né? Perspectivas sobre as mudanças ou continuidades. Então, um está querendo mudar, procurar outro alvo, o outro quer manter este programa de ensino. Assim como também pode ocorrer a falta de comunicação entre escola e família. Né? Mudou o programa de ensino e a escola não sabia. Né?
Motivos pelos quais faz-se imprescindível que os programas de ensino devam conter uma folha de registro, em que fiquem identificadas todas as tentativas de ensino da habilidade. Minha pergunta é: quem registra? Que hora? Sinalizando quando o estudante acertou sem ajuda, acertou com ajuda, errou ou não iniciou a tentativa. Estes registros devem ser organizados visualmente na forma de gráficos. Quem vai fazer o gráfico, gente? Que possam identificar o desempenho do estudante com transtorno do espectro autista, formando a base para a tomada de decisões por toda a equipe escolar e compartilhados também com a família. Gente, as escolas vão ter que ter um analista do comportamento. A escola vai ter que ter um profissional formado em aba para conseguir registrar e organizar isso. E mesmo assim, a gente vai ter que ver no atendimento direto da criança quem vai registrar isso. Porque, eu repito, nem todo estudante com autismo tem profissional de apoio. E nem todas as redes especificam a formação desse profissional de apoio para ele conseguir dar conta de um plano de ensino, de um programa de ensino desses. Um programa de ensino de habilidades, entende? Que possam identificar o desempenho do estudante com transtorno do espectro autista, formando a base para a tomada de decisões por toda a equipe escolar e compartilhado também com a família. No contexto clínico, faz todo sentido isso aqui, tá, gente? Porque ele vai lá especificamente para ser atendido. Mas no contexto escolar é um desafio para o futuro. É um documento visionário. Mas eu não sei em quanto tempo nós, enquanto rede, conseguimos fazer isso. Ressalte-se ainda que o uso de registro encontra guarida no direito à informação, que é direito da pessoa com transtorno do espectro autista e, por consequência, de seus familiares, quando necessário, conforme, né, a Lei Brasileira de Inclusão. À medida em que implementamos um processo de inclusão com critérios técnicos, com integridade e respeitando a individualidade do estudante, é natural que essas habilidades vão sendo aprendidas e consolidadas, e devemos, portanto, planejar novos passos no processo de ensino. Mas isso não é também um marco subjetivo. O próprio programa de ensino deve descrever os critérios de aprendizagem para se considerar que determinada habilidade foi aprendida de maneira a atender o desempenho mínimo estabelecido. Este critério precisa ser mensurável e comparável com os dados acumulados pelos registros e condizentes com as pesquisas científicas sobre o tema. À medida que o estudante vai atingindo os critérios de aprendizagem de cada programa de ensino, outros programas são escritos e implementados para o desenvolvimento de habilidades superiores. E caso um estudante não esteja avançando em um programa de ensino, a estratégia também deve ser alterada, com a elaboração de programas diferentes para a mesma habilidade, fazendo do PEI um instrumento dinâmico e flexível. De novo, no contexto clínico da equipe multiprofissional, TO, fono, psicólogo, né? Faz todo sentido do mundo. Mesmo se fosse para o professor do atendimento educacional especializado da sala de recursos, faria sentido também, tá? Porque acho que o professor da sala de recursos tem condições de aprender isso, apesar de não estar no nosso rol hoje, assim. Mas, gente, no ensino regular, em sala de aula comum, eu me pergunto até que ponto isso não diferencia mais o estudante autista do contexto geral da turma, entende? Porque uma coisa é eu aplicar a aba para este estudante no meu contexto clínico, ele sozinho comigo. Outra coisa é eu aplicar a aba num grupo de estudantes, numa turma, sabe? E eu não sei até que ponto isso é bom para o autista. No sentido de contexto social mesmo. Eu acredito em aba, tá? Eu acho que é, hoje, uma das práticas mais viáveis dentro do contexto do autismo. Porém,
no ensino regular, em sala de aula, não sei. No que concerne às diretrizes de adaptação de atividades e avaliação, o PEI deve especificar as linhas gerais dos processos de adaptação instrucional para pessoas com transtorno de espectro autista, elaboradas com base nas melhores evidências descritas na literatura científica, a respeito das metodologias de adaptação instrucional e nas informações levantadas nas três fontes de avaliação que estão lá em cima, né? Que é a família, o estudante e um protocolo cientificamente validado. Além disso, podem ser aplicadas, por analogia, adaptações já propostas na legislação, como, por exemplo, no artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê a dilatação do tempo de prova, disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas, disponibilização de recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva adequados, a adoção do critério de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade da pessoa com transtorno do espectro autista. Mas vamos pensar, fizemos, então tá. Reescrevemos a escola, né? Esse documento, assim, é um marco, com certeza, né? Mas, vamos lá, a gente conseguiu fazer um PAE, que isso eu acho, de todo documento, eu acho mais viável. A gente conseguiu que as redes utilizassem algum instrumento validado cientificamente, né? A gente utilizou um protocolo, teste, enfim, para avaliar o estudante com autismo, e a gente conseguiu fazer um PEI, tá? Não sei quem vai aplicar o programa de ensino, não sei quem vai registrar as tentativas, quem vai fazer esse registro, mas enfim, escrevemos o documento, escrevemos, né, o professor da sala de recursos lá conseguiu fazer o PAE, conseguiram lá se reunir, fazer um PEI e vamos lá. Após a avaliação técnica, deve haver reunião entre equipe escolar e pais ou responsáveis pelo estudante com transtorno do espectro autista para a apresentação da avaliação e proposição de objetivos, programas de ensino e o protocolo de conduta. Os pais ou responsáveis pelo estudante ou a própria pessoa com transtorno do espectro autista, sempre que possível, devem dar o seu consentimento para a implementação do PAE e do PEI. Eles podem dá-lo na própria reunião técnica de apresentação do PEI ou podem levar toda a documentação referente ao estudante com transtorno do espectro autista para estudo ou, eventualmente, para consulta a profissionais de sua confiança pelo prazo de 1 semana. A família tem 1 semana para analisar o PAE e o PEI. Caso os pais ou responsáveis aceitem, após esse prazo, a implementação do PAE e ou PEI pode ser iniciada. Caso os pais ou responsáveis divirjam de algum dos dois documentos, eles podem pedir alterações. Caso a equipe entenda que as modificações propostas são aceitáveis tecnicamente, ela terá 1 semana para realizá-las e convocar uma nova reunião para o acordo. Caso não haja acordo entre pais e responsáveis e a equipe escolar na formalização do PAE ou do PEI, a supervisão responsável pela unidade escolar deve ser convocada para a mediação da questão, com a possibilidade de reavaliação do estudante com transtorno por outra equipe técnica. Gente, qual é a equipe técnica, meu Deus? Qual é a equipe técnica que as escolas têm? Eles esqueceram? Estão falando de escola, da rede pública? Quando muita gente tem orientador, supervisores, fala de recursos. No mesmo sentido, poderão ser acionados outros sistemas de proteção do melhor interesse do estudante, como o Conselho Tutelar, Ministério Público e Defensoria Pública. Após definição formal dos documentos a ser posta em implementação, os pais ou responsáveis devem receber uma cópia do documento e, a partir de então, toda alteração realizada no próprio processo de avanço do estudante deve ser imediatamente comunicada aos pais, que também devem receber uma cópia dessa alteração. Nós vamos gastar xerox, hein? Vamos pedir mais folha aí no início do ano letivo. Cópia do documento para as famílias. Acho importante, acho legal, mas eu sou chão de escola e eu penso na viabilidade prática do negócio, tá? Ano passado, eu não imprimi todos os planos de adaptação curricular, que é como eu chamo aqui esse documento,
por uma questão de rendimento financeiro da escola, tá? Porque tem, mesmo eu imprimindo, diminuindo a letra, deu 10, 12 folhas por estudante. Né? Isso que o meu não tem tudo isso aqui, porque eu não, né, não tinha esse documento aí até então. Eu não imprimi para cada um dos professores. Eram 7 professores. Tá? Porque dá muita cópia. Eu deixei no Drive, os professores tinham acesso. Tá, eu posso enviar por meio digital, então, para as famílias? Aí tá, dá para mandar por meio digital, né? Por digital é tranquilo, mas se for assim impresso, e toda vez que for feita uma alteração, tem que mandar de novo. E a processo de avanço seria as fichas de registro, uma cópia dessa alteração. Eu penso no custo, entende? Escola pública a gente não tem folha nem para dar aula no ensino regular, o que dirá para fazer plano. O PAE e o PEI não pode ser posto em execução sem expressa anuência dos pais ou responsáveis pelo estudante com transtorno de espectro autista, ou, quando possível, por ele próprio e a família e o estudante não podem ser, de nenhuma forma, coagidos a aceitar a versão do pai sugerida pela equipe escolar. Eu acho fantástico, tá? E aí eu sei que alguns colegas da educação especial vão surtar comigo, e eu entendo vocês, mas ó, eu acho fantástico que nós tenhamos aqui um documento que diz que a família tem que ser colocada aqui. Porque, de certa forma, empodera as famílias, né? Dá um poder para as famílias. E, em outro sentido, a gente tem aqui uma responsabilização da escola de não poder fazer a coisinha assim. Porque quantas vezes o ano letivo começa doido e a gente não consegue fazer os documentos como gostaria, como deveria ser, né? E aí eu, enquanto sala de recurso, eu brinco, eu sou aquela que sempre pergunta ao professor, professor, a gente já fez? Vamos marcar uma reuniãozinha? Me preocupa assim, ó, o ônus de fazer isso tudo, de mandar essas cópias para as famílias, porque muitas vezes, né, nem sei se a família quer receber, não sei, a gente teria que ver isso. E, como eu já expressei, me preocupa muito a aplicabilidade desse PEI. Nesse contexto, nessa proposta bem clínica que ele está posto aqui, sabe? Eu acho muito importante que nós tenhamos legislação definindo o que, onde, como, por quê e por quem. E está faltando um pouquinho aqui ainda. A gente precisa adentrar mais. E eu digo e repito, neste grupo de trabalho faltou professor da sala de recursos, faltou professor do ensino regular. Qualquer professor do ensino regular que estivesse junto nesse grupo de trabalho, eu diria, escuta, tá, peraí, vamos parar para pensar. Vamos pensar segundo ano do ensino fundamental, tá? 25 alunos em sala. 6 leem. O restante não está alfabetizado ainda. Temos um autista que não carece de profissional de apoio, porque ele não tem dificuldade de alimentação, ele não tem dificuldade de deslocamento e ele não tem dificuldade na higiene, que é o que caracteriza a necessidade de profissional de apoio. Ele está sozinho ali, mas ele é um estudante com autismo. Que hora? Quando muito, esse professor vai conseguir corrigir o caderno dos alunos. Quando ele for muito destrinchado, tá? Ele vai conseguir olhar o caderno de cada um dos alunos. Porque na maioria dos casos, com esse tanto de aluno que tem, o professor vai dar aula. E era isso. É uma pena. Gostaria muito que alguém da educação básica tivesse participado desse grupo de estudo. A gente poderia ter afunilado um pouquinho mais e ter dito quem. Quem vai escrever? Até no sentido de pressionar as redes para daqui a pouco ter esse acompanhante especializado, sabe? Ou muitos autores hoje estão publicando sobre ensino colaborativo, né, que é o profissional da educação especial dando aula junto com o professor do ensino regular para conseguir realmente fazer um desenho universal da aprendizagem. Mas o professor do ensino regular,
sozinho em sala, não consegue aplicar esse PEI, gente. Acho um sonho, acho lindo, acho fantástico. Acho muito importante que as famílias dos autistas tenham conseguido chegar no ponto de fazer o Conselho Nacional de Educação identificar isso. Mas eu não sei como isso é viável hoje. Eu, enquanto professora, não sei. Não sei aplicar isso aí ainda. Não sei como fazer isso acontecer na minha escola. Eu vou ter dificuldade de fazer o meu PAE, que depende basicamente quase só de mim. Eu só preciso, né, me juntar um pouquinho com o resto da galera lá. Meu PAE eu já vou ter dificuldade para reformular. O que dirá esse programa de ensino aí que ficou no PEI? Saiu de mim, entende? Não é da sala de recursos. Ou pelo menos aqui não deixa claro que é. Porque como é que eu vou registrar as tentativas e erros? Porque não está dito que esse programa de ensino é para mim a sala de recursos. Porque no meu PAE não tem programa de ensino assim. Ou eu li o documento totalmente errado. Aí, vamos lá, vocês leram o documento? Vocês viram? Eu entendi errado? Me corrijam aí. Vamos discutir, vamos pensar isso aí melhor, porque agora acho que eu já estou bitolando. Acho que eu estou bitolando. Parte 5, o capítulo 5 aqui vai ficar para o próximo vídeo, porque eu acho que eu já estou batendo biela aqui. Tá? Acho que eu já li, reli, eu acho que eu estou lendo errado. Beijo no coração, até o próximo vídeo.